O nosso evangelho de hoje, boa noite agora oficialmente, né? Então, lá vamos nós. Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: Que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma tem de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: Que insensato és. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Gente, exatamente a aula de hoje. Vamos ver que nós passamos muitos nossos tempos tentando acumular riquezas externas. Mesmo que a gente tenha, não, faça caridade. Sim, mas ainda estamos muito focados em acumular riquezas externas. E a nossa riqueza interna? Porque se esse fazendeiro, ele tivesse acumulado riquezas internas, ele teria todos os celeiros internos do mundo. Não faltaria espaço nenhum para ele guardar. Porque o que está dentro de nós, o nosso espaço interno é infinito. E cabe esse amor infinito. Mas o que está aqui externo é muito finito, é muito perene. E aí realmente não dá. O problema é que a gente está somente olhando para cá. Esquece de olhar o quê? Para dentro. A gente esquece que aqui fora é apenas um espelho, apenas que reflete o que poderá existir aqui. Por que poderá? Porque aqui não chega nem sequer aos pés ainda do que existe dentro de nós. E aí vamos refletir bastante sobre esse assunto durante nossa aula de hoje. Mestre Jesus, Joana de Ângeles, nossa mãezinha, nossa companheira, nossa amiga. A todos os mentores desta casa, aos nossos mentores particulares, agradecemos imensamente a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade de terem nos intuído, de terem nos incentivado para aqui virmos, para aqui podemos falar, ouvir sobre nós mesmos, sobre nossa natureza e sobre Ti, Jesus. Abençoe nosso momento, amplie nossas consciências para que possamos ouvir e ver com os ouvidos e os olhos do Espírito e não meramente os terrenos. Abençoe todos que aqui estão e que este momento seja reservado a Ti, Senhor, na busca pelo nosso Cristo interior. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, gente. Então é o seguinte, eu preparei o material para vocês. Olha que chique, tá? Bacana. Até mesmo por quê? Porque como eu falo demais, eu acabo meio que me perdendo, entendeu? Aí eu falo uma coisa, falo outra coisa e a gente vai, né, levando. Então eu quero poder, assim, um assunto bem guiado. Então vamos lá, o que acontece aqui. Primeiro, a Júlia me falou que vocês, na aula passada, falaram um pouquinho sobre isso aqui. Certo ou errado? Né? A questão do bem-aventurados pobres pelo Espírito. Vamos lá, primeira coisa é lembrar, né? Que foi falado, que geralmente nas traduções se colocava como pobres de espírito, só que pelo amor de Deus, como é que pode ser pobre de espírito, o cara, né, que não tem nada, muito menos o bom senso, ser um cara bem-aventurado? Não, isso não, de jeito nenhum. No Evangelho nós temos várias contradições, várias coisas assim meio estranhas, tipo, não vim trazer a paz, vim trazer a guerra, né? E aí, como é que fica? Como é que a gente, né, resolve tudo isso? Mas na verdade, a tradução vem a ser pobres pelo Espírito. E recordando rapidamente, porque é em cima desse raciocínio que a gente vai gerar o nosso próprio. Se eu sou pobre por alguma coisa, é porque naquilo eu careço, naquilo eu sou carente. E se eu sou carente naquilo, então a minha busca vai ser em cima daquele item que falta em mim. Então, se eu sou pobre pelo Espírito, então se é o meu Espírito que vai mendigar, se é o meu Espírito que vai pedir, se é o meu Espírito que vai necessitar de algo, então a minha busca terá que ser
ser para o meu espírito e não para outro campo. Quando eu começo a compreender isso, as palavras de Jesus, principalmente no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, tornam-se muito mais claras para nós. Porque se eu pensar, eu sou pobre de espírito, eu sou o quê? Eu sou carente de quê? De repente de bom senso ou de alegria e tudo. Tá, mas que alegria é essa? Que espírito é esse? Quem somos nós, na verdade? Né? O que é esse elemento que tem dentro de nós aqui que carece, que precisa de alguma coisa? Então, voltando. Então, o que é aquilo que eu desejo? Quem pede? Quem está pedindo? É o meu ego aqui fora ou é o meu espírito? Ou é realmente o meu self, é o meu ser divino? Quem é que está pedindo? Quem é que está clamando? Quando de repente eu quero um abraço de alguém, quem é que está carente naquele momento? É o meu ego que está ferido, que precisa ser confortado? Ou de repente esse meu abraço que eu desejo, eu como ser divino, eu como ser maior, desejo passar alguma coisa maior, ou então simplesmente compartilhar esse momento com o outro? Então quem é que pede, na verdade? Se eu consigo discernir, né, aquele que me comanda, aquele que me determina, eu consigo melhor ter domínio sobre mim mesma. Isso tem que estar muito claro pra gente, e todos nós aqui na casa de Joana, isso pra gente é bem o quê? Bem tranquilo. Então, o que atende o espírito não pode estar nunca o quê? No plano material. Em hipótese alguma. Primeiro porque nós sabemos disso. Se o espírito ele é imortal, a partir do momento que a morte vem para nós, mas a morte do corpo físico, tudo que atendia a este corpo não mais nos atende. Não é, em hipótese alguma, não é a nossa verdadeira propriedade. Então, peraí, tudo que vai realmente me satisfazer, que vai me completar, que vai de repente despertar alguma coisa em mim, não pode estar aqui, não pode pertencer a este mundo material, ao meio material, porque tudo que é matéria, isso o quê? Termina, porque a matéria está em constante transformação, mudança. Então não dá para eu chegar e me agarrar a alguma coisa que eu sei que vai desaparecer depois. Então, o meu espírito precisa de algo que não está aqui. Tá, mas Janaína, mas a gente está aqui, né? E aí, o que a gente faz com isso? Então, vamos lá. Nosso tema de hoje. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Em algumas traduções, temos bem-aventurados os tristes, bem-aventurados os que choram, mas, na verdade, tem que ser o quê? O geral da aflição. Vou dar também um bisu para você, antecipando um pouquinho. De acordo com a tradução do Evangelho pelo Haroldo Dutra Dias, né, ele destaca que a palavra original para aflitos aqui é aquele que sofre principalmente pela morte ou perda de alguém. Ou seja, aqueles que estão em luto. E nós traduzimos como aflitos, como os que sofrem, como os que choram. É interessante isso, porque nós pensamos na morte apenas como morte de um corpo físico, morte de um parente, morte de uma celebridade, morte de um animalzinho nosso, mas nós não pensamos em mortes que devem ocorrer diariamente, constantemente em nós. Morte de crenças antigas, morte de pensamentos já tão enraizados que nos fazem ficar presos e não seguir adiante, morte até mesmo de desejos nossos que não estão mais nos satisfazendo, morte muitas vezes de relacionamentos que precisam naquele momento serem realmente afastados para que eu possa conseguir progredir, mortes diárias. E muitas vezes essas mortes nos causam o quê? Sofrimento, dor. Imagina você acreditar em algo durante toda a sua vida e descobre que aquilo ali o quê? Não mais existe. Gente, quem passou aqui com a situação de que Papai Noel? Quando descobri que Papai Noel não existia, lá quando criança, foi uma dor. Eu queria matar meu pai. Eu queria matar o meu pai. Eu descobri que Papai Noel não existia, entendeu? Porque todo Natal eu ficava lá no carro, né, sem sair assim de casa. Porque o que meu pai fazia, né? Ele saía de casa e aí ele escondia os presentes lá na árvore e tudo, para que a gente visse. A gente ia visitar os colegas dele. Na volta encontrávamos, ai, Papai Noel chegou, entraram os presentes, ai, que legal. Então eu ficava no carro sempre olhando para cima, né? Cadê o trenó dele? Cadê o trenó dele? E tal. No ano que eu descobri que não existia, doeu. Acabou a ilusão. Isso dói. Gente, eu trabalho hoje com criança, quando fala assim, Papai Noel não existe. As crianças choram, entram em desespero. Existe sim! Então, isso é uma dor. Isso é um luto. É um luto. É uma aflição. Não deixa de ser. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte.
Por quê? Conjunção por quê? Aí vem lá do meu professor de português, né? Tem que ser. Em todas as traduções, nós temos ou vírgula ou temos um travessão. Seja travessão ou seja vírgula, tem o mesmo significado. A conjunção por quê, ela pode ser uma causal ou ela pode ser uma explicativa. Quando tem a vírgula ou então o travessão, ela é explicativa. O que é interessante é o seguinte, toda frase que eu tenho uma conjunção explicativa, algo como assim, venha cá que você receberá um presente. Fique tranquilo que tudo será resolvido. Fique tranquilo, venha cá, são hipóteses. São ideias que você pode comprar ou não. Aí quando eu falo assim, venha cá, pô, peraí, estou dando comando, eu tenho opção de escolher, vir ou não. Me convença. Para convencer, eu tenho que usar um fato. É explicação. Mas toda explicação tem que ser fato. Não pode ser hipótese, senão não convence. Então, peraí. Se a primeira frase, bem-aventurados os aflitos, é uma hipótese, é um fato hipotético, né? Imaginativo, vamos dizer assim, porque nem todo mundo, de repente, deu conta dessa aflição. O segundo, por que serão consolados, é fato. Isso é real. Ninguém pode discutir, ninguém pode duvidar. Ainda mais vindo da boca de quem? De Jesus. Não dá. Então, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, calma, tranquilidade, serão consolados. Nos dá o quê? Essa tranquilidade. Perfeito. Aquele do morde, mas depois o quê? Cura. Né? Só dá uma soprinha para tentar, né, curar. E o que é interessante é o seguinte, que também uma outra fala bem famosa de Jesus é essa. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz, para que minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria, e ninguém mais tire de vós a vossa alegria. Nós vamos ver que essas duas frases, tanto a de cima das bem-aventuranças, quanto a de baixo, deixo-vos a paz, estão completamente interligadas. Eu só consigo receber esta paz de Jesus quando eu compreendo esta frase. Aí sim, ela para mim vem a ser clara. Então, nosso trabalho ao longo de hoje vai ser fazer a conexão da primeira frase com a segunda. E veremos que esta paz, ela já está prometida e para nós acertada, porque Ele garantiu que seremos consolados. Então, vamos agora descobrir o caminho para essa consolação. Bom, primeiro momento interessante e importante. Vamos definir o que é alegria e tristeza. Para vocês, o que seria alegria? Me dê um exemplo de um momento alegre. Nascimento de um filho, legal, maravilha. Por que dá essa alegria, o nascimento de um filho? De onde vem essa alegria? Renovação. O amor. E será que para todo mundo é a mesma forma? Gostei. É uma dor, não é? Dá uma dor. E nessa dor, digamos assim, saem sorrisos. Você está no parto, tá com a dor no parto maravilhosa, está sorrindo. Olha que lindo, maravilhoso. Tira uma selfie minha agora aqui que eu tô parindo. É assim, mais ou menos? Não é, né? É aquela dor. Mas é engraçado, porque a dor, porém, por dentro está como? Feliz. Então, eu tenho que começar a diferenciar a questão da alegria. Porque muitas vezes a gente, hoje em dia, né, é muito craque nisso. Abre o Facebook e quem te encontra? Todo mundo alegre. Nas selfies, todo mundo sorrindo, feliz. Todo mundo com dinheiro e família Doriana, né? Então, viagem, então, Nossa Senhora. E você fica o quê? Casal em viagem, tira aquelas fotos todas. Você olha para ali, qual é o teu primeiro julgamento? Como eles são felizes. Como eles estão alegres, como eles são felizes. Mas o que a gente sabe hoje, tá? Por exemplo, foi falado recentemente que existem celebridades que alugam apartamentos, né, ou apart-hotéis de luxo, caríssimos, para passarem assim, tipo, algumas horinhas, levam muitas roupas, a poder tirar várias selfies com roupas diferentes, para dar a impressão que estão hospedados durante, por exemplo, uma semana. Falando sério, isso é real, tá? Isso não é brincadeira, isso é real. Então, peraí. Quando tira essa foto em cima daquele todo o cenário, qual é a imagem que essa pessoa deseja passar?
feliz de marketing, uma alegria. Mas como é que está por dentro, será? Carente e insegura. Então, diferenciar o que vem a ser alegria ato é alegria atitude. Alegria ato, eu posso agora com vocês sorrir alegremente, contar piada e todo mundo vai jurar que eu estou como? Feliz, alegre, completamente ótima. Uau, caramba, eu queria ser como essa pessoa. Gente, olha só, ela tá sempre de bom humor, tá sempre sorrindo. Isso aqui é o quê? Externo. Agora, até que ponto essa alegria realmente é minha, verdadeira? Aí que vem a alegria, atitude. Alegria do palhaço. O palhaço infeliz. E quantas vezes nós passamos por momentos assim? Todos os dias. Em que muitas vezes nós estamos por dentro, um tanto quanto que doídos, mas temos que por fora externar o quê? Alegria. Mas também podemos por dentro estarmos numa paz, numa tranquilidade, mas passar por um momento que naquele exato momento nos traz o quê? Uma dor, uma tristeza, mas que não tira nossa paz. Roden fala sobre a alegria centrada e a tristeza periférica. Ou a tristeza centrada e a alegria periférica. Aquilo que está no centro é centrado, isso pertence ao self. Isso pertence ao nosso espírito. Isso é nosso, ninguém tira. Agora, aquilo que vem a ser externo pertence ao ego. O que o ego deseja mostrar? Muitas vezes eu posso estar, entre aspas, bem, mas eu quero passar um semblante sofredor para o outro, para que o outro tenha pena de mim e comece a me bajular. É uma chantagem. Ou então aquela falsa humildade, sabe? Não, tá. A coitadinha falsa. São máscaras. Ou então, simplesmente o quê? Eu posso estar por dentro, né? De repente, triste, completamente o quê? Arrasado. Mas eu tenho que sorrir. Porque eu tenho que, de repente, fazer o meu show amanhã. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar junto com uma plateia que não pode, em hipótese alguma, viver triste. Eu não posso passar essa imagem. Isso acontece muito, por exemplo, com artistas, com celebridades. Sim, no nosso dia, sim. Mas o que a gente tem uma pequena vantagem é que, como nós somos, entre aspas, né, seres humanos normais, vamos dizer assim, esses altos e baixos, até entre aspas, são, né, um tanto quanto que esperados. Mas eu estava lendo uma biografia de um artista do qual até gosto, sou fã, um líder de uma banda, e ele falando sobre isso. Quantas vezes teve que subir ao palco para cantar, fingir uma alegria, uma felicidade, mas ele por dentro estava como? Triste, querendo voltar para a casa dele, destruído, e não conseguia enfrentar. Então eu tenho que diferenciar o que é essa alegria ato, que é externa, e o que realmente é o quê? É a minha paz. E muitas vezes nós passamos por uma dificuldade, um turbilhão. Você está atenta, você está alerta, você está tudo, mas por dentro está como? Sereno, calmo, calma. Vamos lá, vai dar certo. E isso também, temos que perceber o seguinte. Falei com vocês, né? Do que o Roden falou, da alegria circundada de tristeza, mas a tristeza também circundada de alegria. Então eu tenho muitas vezes o interno triste, com a máscara da alegria, mas também posso ter o quê? O meu semblante, por estar nesse momento passando uma situação não muito legal, mas por dentro de mim, estou em paz, estou tranquila. E é a serenidade e a paz. E vamos ver que a paz é a felicidade. Essa que é a felicidade. Que nada te abala. Bom, vamos lá, gente. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar porque tem tudo a ver, tá? Platão já trazia pra gente, né, essa precisa ideia do mundo do plano espiritual. Porém, ele dizia de uma outra maneira. A questão do mundo das ideias e o mundo da essência ou o mundo sensível, tá? O que acontece de acordo com a teoria de Platão? Existe um mundo,
das ideias, onde tudo é perfeito, onde tudo já existe, tudo está lá. E o que acontece? Por algum motivo, nós éramos de lá, porém nós caímos, nós, descemos para este mundo que vem a ser um mundo sensível, né? Só que, quando a gente cai, nós perdemos a lembrança. O que fica uma vaga lembrança do que seria de lá. Então, o que acontece? Quando vem alguns insights dessas ideias, essas ideias não vêm perfeitas. Então, nós começamos a meio que ter uma vaga imagem e conforme o tempo vai passando, essa imagem vai sendo moldada através de acertos, de erros, de tropeços, de vitórias, de derrotas, até que a imagem que foi imaginada no plano das ideias consiga realmente o quê? Vir para o plano da essência, no caso, o plano sensível. Só que temos o seguinte, a evolução é isso, é aparar. Qual é o nosso grande problema? Quando a gente começa a trabalhar com questão religiosa, com questão, no caso, né, da religiosidade, a gente quer que as leis do universo sejam de acordo com a nossa vontade. Que, na verdade, a nossa vida seja exatamente como nós desejamos. E muitas vezes chegamos até mesmo a dizer o que Deus pensa, o que Deus acha, como Deus deveria agir. Ao invés de quê? De ser o inverso. Nós queremos impor a nossa vontade para esse plano das ideias. Só que, na verdade, gente, o caminho é de cima o quê? Para baixo. O que acontece no nosso plano inferior é o que reflete o plano superior. Ou seja, aquilo que eu tenho que realizar aqui é aquilo que está já realizado lá. Aquilo que eu tenho que entender aqui, ou formar aqui, já está formado lá. Então, na verdade, eu não tenho que construir, eu tenho que descobrir, eu tenho que desenvolver, eu tenho que pegar isso aqui e clarear. Tirar da minha ignorância, dar à luz realmente do próprio conhecimento. E não querer o quê? Mudar. Quando a gente aceita isso, quando isso para nós vem a ser uma grande verdade, eu passo não mais lutar contra as coisas, mas passo simplesmente a compreender as coisas. Eu passo a compreender os fatos e não querer simplesmente modificá-los para o meu bel prazer. Porque, na verdade, que eu tenho que entender o que está trazendo para mim aqui e o que eu preciso com isso, né, trilhar e seguir. Bom, se o que acontece aqui fora é para que eu realize aqui dentro, nós temos aqui um probleminha. Desejamos realizar dentro a partir de fora. Achamos que o exterior saciará o quê? O interior. Então, o que acontece? Vamos lá. O que é bacana? O que é, né? Como é que eu vou conseguir, de repente, estar na moda ou, de repente, eu estar famoso ou, de repente, estar dentro do grupo? Agindo como o grupo, ou usando a roupa, de repente, pelaquela moda, ou, de repente, usando, né, um aparelho eletrônico que é ditado, como, por exemplo... Peguei uma discussão uma vez de crianças, eu vi, ninguém me contou, tá? 3 meninos, mais ou menos que uns 8 anos, 8, 9 anos, mais ou menos meninos. E aí eu falei assim, mas um fazia pro garotinho, vem cá, você não tem um iPad, não? Ele, não tenho, não. Como você não tem um iPad? Não tem, meu pai não me deu. Peraí, como assim? Então, peraí, você não pode fazer parte do nosso grupo, não. Você não tem iPad, não pode fazer parte do nosso grupo. Tá fora. Enquanto você não tiver um iPad, não pode estar no nosso grupo, tá legal? E fiquei chocada. Então, peraí, quer dizer que o caráter dele, o que determina quem ele vai ser, é através do objeto que ele possui? Isso é passado. Mas é que é interessante? Acontece muito. Mas... Lança o iPhone 8 para você ver. Ele vai ficar. Todo mundo que quiser comprar isso, vai ficar mencionador. Perfeito. Ela comentou pra gente, né, que entre os adultos isso acontece também. Quando alguém ganha, né, o último objeto lá na geração e tudo, tem que mostrar, dizer, eu tenho. Mais do que isso, gente, meninas, o que o pessoal fala muito no nosso estereótipo? Quando a gente, digamos assim, está triste.
que mulher faz quando está triste? Compra, vai para shopping. Fazer o quê? Vai comprar, gasta dinheiro, dá uma sensação boa, dá uma alegria. Por quê? A tristeza que está aqui dentro eu tenho que compensar com alguma coisa aqui fora. Graças ao santo bom Deus, que toda mulher que reage assim. Mas todo mundo, aqui nós somos mulheres resolvidas, tranquilidade total, né? Filhas de Joana, já ultrapassamos esse momento, mas infelizmente lá fora o que acontece? Compra. Ou então o quê? Comer. Ou então o quê? Fazer alguma coisa. Nós temos que ocupar aqui fora, na verdade, o que está faltando o quê? Aqui dentro. Quando a mulher, no caso, a gente termina um relacionamento, termina um casamento, a mulher vai fazer o quê? Salão. Fazer uma repaginação, corte de cabelo, vamos mudar, renovar. Pra quê? A ideia vem ser o quê? Não, para ver o que ele perdeu. Para ele ver o que ele perdeu na verdade. Então, ele perdeu o quê? Um corpo? Ou perdeu um ser humano? Estranho isso, né? Eu quero, no caso, externar para o outro que eu estou bem. Não, estou bem. Estou bem, olha só, estou ótima, maravilhosa, são minhas unhas, meu cabelo maravilhoso e tal. Não estou sofrendo. Por dentro está como? Não estou sofrendo. A gente quer compensar muitas vezes aqui fora, o que falta o quê? Aqui dentro. Não estou contra isso, gente, pelo amor de Deus, não estou nem criticando isso. Mas é questão da alegria ato e alegria atitude. Eu tenho que ter consciência disso. Eu preciso disso agora para poder me sentir bem, mas eu não sou isso. Eu não sou esse cabelo bem feito, eu não sou essa maquiagem, eu não sou essa roupa. Se nesse momento é o que eu preciso, ok, entendi. Mas não posso usar isso como algo eterno. E sabedor que eu sou muito mais do que esta aparência. Então, esse é o nosso grande problema. E aí, então, tem uma coisa mais engraçadinha, né? Sabe como é que é? Bem que nós mulheres, isso é muito incrível. A gente se olha, mas se vê de maneira diferente. Muitas das pessoas estão o quê? Maravilhosa, legal, e assim, ai, tá tão gorda, ai, não sei o que lá. Cada gorda onde, mulher? Que isso? Já no caso dos homens, isso eu adoro, cara. Eles são, a autoestima deles, vocês são perfeitos, né? O cara aqui, é isso mesmo. Tem aquela barriguinha, tudo. Não, tô bem, tô tranquilo, maravilhoso. Gatinho, tá tranquilo, vambora, né? A questão do se enxergar de maneira como aparenta. E é lógico, dá problema, porque não vai ser verdadeiro, não vai ser real. Bom, vamos lá então. Outra coisa interessante que a gente tem que, no caso, recordar, e eu gosto. Perfeito. Pega, o pior não é isso, pega, porque quando a gente vai para lá, a gente vai exatamente igual como a gente é aqui, não tem problema, né? E o interessante é o seguinte, o nosso perispírito, no plano espiritual, ele a princípio é como você plasma. Ah, legal, vou plasmar o quê? Linda, maravilhosa, gostosa. Não vai, porque não é o que você pensa, é o que você realmente sente. Completamente desnuda e tudo. Por isso que existem muitos, infelizmente, né, existem muitos assim, espíritos que desencarnam de forma trágica, né, acidentes, e eles acreditam tanto que ainda estão daquela forma que o perispírito continua moldando isso. Por isso que faz com que algumas pessoas que tenham, né, tem a questão da clarividência, consigam enxergar o plano espiritual e enxergam muitas vezes encarnados de uma forma grotesca. Né, principalmente acidentados. Mas se você tem você sofre um acidente, o teu corpo ele não está legal, mas a sua mente, o teu espírito é esclarecido, você tem essa visão em relação, né, ao outro lado, a coisa é uma maneira mais branda, não é tão assim, tão forte. Então, temos muito que lidar. Perfeito. E saber, quando você tem consciência de que você é de verdade, torna-se muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, vamos lá. Acontece o seguinte. Existe um negocinho que fala contraste. Eu gosto muito dessa teoria. Depois que eu vi, falava assim, gente, me tornou-se muito o quê? Claro. Que teve essa teoria do contraste. Simples. Imagine se o mundo todo fosse apenas desta cor. Apenas branco, apenas branco. Eu teria consciência exata do que é o branco?
eu não tenho um outro para poder comparar. Eu não tenho uma polaridade, não tenho outro elemento para comparar. Mas o que é branco? Ah, branco é branco. Tá, mas o que é branco de verdade? Não tem diferença. Mas quando eu percebo que eu tenho aqui, eu percebo que eu tenho uma cor aqui, outra cor aqui, ou eu começo a definir formas, começo a definir diferenças. Aí eu vejo, eu tenho uma cor que para nós começamos com mais escura, outra vem a ser um pouco mais clara. Quando eu pego aqui, de repente, tem o branco, mas eu tenho uma outra cor que está diferenciando. Então, eu só consigo ter a noção do que é realmente o azul quando eu conheço o branco, quando eu conheço o verde, quando eu conheço o marrom, quando eu conheço o quê? Tudo. Eu só consigo realmente saber o que é, como é que vem a ser o gosto realmente, por exemplo, de um suco de laranja, se eu comparar esse gosto com outros sucos. Aí eu sei o que é azedo, o que é doce, o que é. Porque se só existisse o suco de laranja, para nós a bebida sempre seria como? Ácida. E nunca como? Suave. Sim, apenas isso. Se eu tivesse apenas o salgado, como eu conseguir diferenciar a questão do doce? Então, peraí, para que eu possa conhecer algo de verdade, eu tenho que conhecer tudo. E principalmente o oposto. Mas também as variações. Então, para que eu possa ter a noção do que é a verdadeira alegria, eu tenho que conhecer o que é a tristeza. E para que eu possa saber o que é a tristeza, eu tenho que saber a alegria. Ou seja, todos os sentimentos nos pertencem. Tudo nos pertence. Tudo nós podemos perceber. Tudo. Totalmente. O problema é que a nossa mente, ela fica focada apenas em um pensamento. Não vê o todo. Se nesse momento eu estou triste, eu passo uma situação triste, a minha mente só apenas foca a tristeza de agora. Mas esquece a alegria de ontem. Esquece quando você, na infância, de repente, brincou alegremente com seu colega. Esquece uma lembrança boa. Mas a gente só foca o quê? Na tristeza. A gente esquece o que vem de bom. E aí vem um problema. Porque quando eu coloco a minha mente apenas nessa tristeza, eu acho que o restante não existe. E eu considero a minha vida sempre como? Triste. E não pego esta tristeza de agora para dimensionar o que é alegria e o que eu posso voltar a ter, ou o que eu posso voltar a sentir, ou o que eu vou agora me permitir sentir, ou para o que eu vou buscar agora. Então eu preciso do contraste. Eu não posso ficar apenas na monoideia. Eu não posso ficar apenas num único sentimento. Eu tenho que ter a consciência que eu sou um ser capaz de sentir tudo. E eu preciso sentir tudo para poder ter a dimensão correta do que são os sentimentos. E outra forma de aprendizado também é através da analogia. Já aconteceu com vocês, assim, alguma coisa tentar ser explicada e vocês não conseguiram entender? Peraí, não estou entendendo. Peraí, vamos lá, vamos dar um exemplo. Metáforas, parábolas, alegorias. Todas são formas de tentar explicar melhor aquilo que eu não consigo compreender. Então, vamos lá. A gente se conhece totalmente? Mas quem convive conosco conhece, não conhece? Mesmo que ele não sabe o que se passa dentro de nós, pode ter certeza, mamãe e papai sabem direitinho. Filha, eu te conheço. Não vai dar certo, você está fazendo isso, mas você não vai segurar o rojão. Você não vai conseguir dar conta, eu te conheço. E nós pensamos o quê? Nossa, tá o quê? Dando praga pra gente? Meu Deus do céu, que é isso? Que quase agorando? Que é isso, meu? Pô, sai daqui, o cubaca, pelo amor de Deus. Não conhece. Só que ouvir certas verdades nossas dói. E nós não aceitamos. Ah, porque você está sendo egoísta. Não, apenas estou me autoafirmando. Ah, porque você está sendo muito transigente. Não, apenas tenho o quê? Um gênio um pouquinho mais forte. Não aceito. Por que não posso pensar assim? E como é que eu posso fazer para me ver? Para me compreender? Eu me vejo, me compreendo através dos outros. E aí a Cris já mostrou para vocês, durante lá no início da parte de psicologia, direitinho, quando nós encarnamos, essa coisinha fofa, maravilhosa, tem uma história.
Esse espírito tem uma história. E esse espírito, ele vem a ser toda a culminância dos seus aprendizados, das suas experiências, daquilo que sentiu de bem e aquilo que sentiu o quê? De mal. Tudo que ele construiu ou não construiu, que necessita, ele é o resultado da sua experiência. Só que nós, ao reencarnarmos, nós encarnamos com o véu do esquecimento. Só que nós precisamos relembrar essas emoções ou essas características para que possamos trabalhá-las, mas sem lembrar o quê? Das experiências do passado, para que isso não nos perturbe na nossa trajetória. E quais são as duas primeiras fontes que nós temos de recordar aquilo que nós somos? Papai e mamãe. Na formação do nosso ego, nós somos influenciados por essas duas pessoas. Aí tem aquela frase, né? Filho de peixe, peixinho é. Sim, de certa forma é. Mas não porque eu herdei do meu pai. Porque, na verdade, no meu planejamento reencarnatório, a família ela é escolhida de acordo com o quê? Com o que eu sou. Apenas o físico. E até mesmo o físico é escolhido de acordo com o teu perispírito. Exatamente. E eu preciso começar a ter esse embate com o pai, com a mãe, começar a encontrar isso aqui para dar o quê? Dar uma divergência. E olha que interessante, não sei se eu já falei isso com vocês, essa história, mas já falei já na outra turma com certeza. Conheço uma pessoa e ele tem assim uma bronca da mãe, porque minha mãe, ela gasta demais. A minha mãe não sabe o valor do dinheiro. A minha mãe, tudo que ela quer comprar, e compra. Você sabia que a minha mãe agora, esses montes, quer colocar um elevador na nossa casa? Tem 2 andares nessa casa, quer botar um elevador. Tá louca? Ela, pô, será que gasta dinheiro? Me dá, que é isso? Porque minha mãe não sabe o valor do dinheiro. E acusando. E quando um dedinho aponta para cá, 3 apontam para nós. Eu falei assim, mas porque você é igual a ela? Não sou? De jeito nenhum, olha como é que eu sou. Eu sou o quê? Eu economizo. Eu tudo economizo. Ela não, ela gasta. Eu falei assim, não, olha só. A questão não é atitude, é o que está por trás. A sua mãe não sabe o valor do dinheiro. E você também não. Não sabe lidar. Porque você é capaz de precisar de alguma coisa, mas não gastar. Mas não gasta por quê? Porque quer pegar esse dinheiro e dar para alguém por caridade? Não. É porque você quer dizer o quê? Não, eu sou econômico. Porque você não sabe pegar esse dinheiro e usar para você. Você se deixa ser usado pelo dinheiro, assim como ela também se deixa ser usada. Então, quando ele entra em contato com a mãe, ele está perdendo a oportunidade, quando não enxerga isso, de ver o quê? Algo dele mesmo. Então, na analogia, nós temos aqui. Pelos nossos pais, principalmente. E aí, Joana nos fala sobre isso. O ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas também o resultado de como aplica esses recursos que podem escravizar ou libertar. A predominância da sombra ou do lado escuro é efeito compreensível da ignorância ou do acompliciamento com o crime, derivado da preservação dos instintos primários, em predominância no seu comportamento. E é isso que nós trazemos lá na nossa sombra, né? Aquela ideia de eu não posso ser contrariado, mas eu não admito isso. Não, sou super flexível, tá bom, não faz isso. Aí de repente, o que você acha disso? Olha, não gostei muito. Como não gostou? Como não gostou? Você é perfeito, mas tá perfeito. Não aceito opinião. Então, peraí, então por que você pediu opinião? Essas atitudes nossas, nós carregamos. E quando somos contrariados, quando nosso ego é ferido, quando de repente alguma coisa acontece não de acordo com como nós gostaríamos, nós o quê? Sofremos. E o interessante é que ao invés de tentar compreender o que esta dor está falando sobre nós, assim como o nosso corpo quando dói, quando tem uma partezinha que não está legal, que quer nos alertar, o que a gente faz? Camufla, foge e sofre. Ou, para não ficar pensando nesse sofrimento, eu fujo aqui para fora. Como? Vou me divertir, vou me distrair, vou a um baile, vou de repente ao cinema, eu vou ouvir uma música bem alta para não ter que escutar os barulhos daqui de fora, eu vou tentar ocupar o meu tempo com tudo que posso imaginar, eu vou de repente trabalhar muito mais, eu não quero pensar nisso, eu vou manter minha mente ocupada para poder não pensar besteira. Vai voltar.
Porque você não está compreendendo que esta alegria daqui de fora não vai conseguir de jeito nenhum suprir o quê? A tua tristeza daqui de dentro. Só quando você olha para a sua tristeza interna e compreende de verdade, é que você vai conseguir chegar até ela. E aí sim poderá resolver. Bom, um dos mecanismos de fuga do ego vem a ser o quê? A compensação, nós já falamos sobre isso. Então, se falta amor, carinho aqui dentro, vou tentar compensar o quê? Aqui fora. Então, se eu tenho uma baixa autoestima, se eu me sinto o quê? Horrível, eu vou tentar compensar aqui com uma aparência, né, de glamour, linda, maravilhosa, no salto, para não o quê? Perder no caso conta. Já repararam, gente, olha só, por favor, não é crítica, por favor, tá? Por favor, mesmo vocês homens, né, mas já repararam que a grande maioria dos homens que são baixos tem carrões enormes, principalmente aqueles assim, tipo SUV, enormes com aqueles pneus assim gigantescos? Já repararam? A questão do sentir pequeno, para compensar essa pequenez, o que acontece? Eu tenho que ter uma coisa grandiosa, me sentir o tal. Quando a pessoa, de repente, se sente meio que no trabalho, né, inferior, um cargo, quando chega em casa, por exemplo, ele vai humilhar a esposa, vai querer humilhar o filho. Quem manda aqui sou eu sou a autoridade. Mas lá no seu trabalho, ele não consegue. Ele tenta compensar de alguma forma. E sabe o que é interessante? Eu trouxe para cá essas duas fotos. Primeiro, né, a nossa personagem, né, do filme é O Diabo Veste Prada, né? Desculpa. Quem conhece, né, a história sabe que ela é a tirana no trabalho. E sempre como? Linda. No salto, consultora de moda, no trabalho ela é o quê? Perfeita. Mas ela evita que as pessoas cheguem até a sua casa. Quem for à sua casa tem que ser no máximo o quê? Ali na entrada e não adentrar de jeito nenhum, para não conhecer a sua intimidade. E quando, né, a heroína da história adentra essa intimidade, percebe que na verdade isso aqui é o quê? É compensação. Porque na verdade ela, por dentro de casa, ela é nada. Nada. E aqui, eu conheço também uma pessoa, muito engraçada assim, que imagina assim, todos os discursos eu sou fantástico, eu sou maravilhoso, porque eu sei, porque eu sou, não existe ninguém mais do que eu, porque eu, e aquela coisa assim do se eu, eu falei assim, nossa, mas você assim, sei lá, né, você se sente o poderoso. Não, eu sou humilde, olha pra mim. Aí você olha realmente para ele fisicamente, está sempre como? Maltrapilho. Não, que eu não dou importância para pessoa humilde, eu não dou importância para aparência. Eu sou uma pessoa simples. Simples, mas e por dentro? O ego lá em cima. Então nós temos o quê? Esses mecanismos de compensação o tempo todo. Eu tenho que estar atento a essa compensação, por quê? Porque se a minha tristeza aqui dentro está falando demais, meu primeiro ato, assim, imediato, é compensar a tristeza como? Aqui fora. E assim, né? Quando nos sentimos tristes por dentro ou passamos por algum momento emocional difícil, somos convidados ao lazer, à diversão. Como pensar no mundo externo que é carente no mundo espiritual. Ah, menina, vamos embora, vamos sair, vamos embora, alta astral, vamos lá. Nem vai pensar nessas coisas mais, vamos embora. E aí tá certo, acabou o relacionamento, tá certo, vai sair, vai fazer isso. É legal, faz parte. Mas volto a dizer, alegria ato, alegria atitude. É uma alegria ato, que eu posso precisar naquele momento. Mas não confundir essa alegria ato com a minha alegria atitude, porque ela não veio ainda. Ela não é verdadeira. Bom, pessoas tristes vivem a ilusão da felicidade sempre o quê? Comprada. Quem não conhece aquele ditado, né? Que é melhor, no caso, chorar dentro de uma mesa de bens do que chorar dentro de um ônibus, né? E aí eu vi isso aqui no Facebook, eu olhei e falei assim, gente, Jesus do céu, a que ponto, né, chega isso? Se todo homem trai, então escolha o mais rico. Melhor ser corna em Paris do que no ponto de ônibus.
É questão o quê? Do mascarar. Quando eu tenho, no caso, a traição, da mesma forma. Eu tenho a tristeza o quê? Da mesma forma, então vou perder o salto. Para o outro, não interessa. Né? Então, pelo menos o quê? Eu passo uma situação ruim, mas eu vou ter do bom e do melhor. Não vou passar perrengue. Vou ficar o quê? Na minha boa. Tá, mas quer dizer que o que está aqui fora, o que você ganha, você compensa, né? Materialmente, isso vai conseguir realmente tirar a tua tristeza? Quantas e quantas mulheres de casamentos de glória, assim, de glamour, ricas, passam por tristezas bravas? Passam por meramente que aparência e não verdadeiramente. Então, não é assim. Bom, quanto mais triste o homem é internamente pela ausência de harmonia espiritual, mais necessita de alegrias externas, geralmente ruidosas e violentas. Já falamos sobre isso. Eu preciso ouvir aquela música muito alta para que eu não escute o que está aqui dentro. Eu preciso ficar meio que em êxtase com as luzes, com muitas imagens, para que não dê tempo do meu cérebro começar a pensar, entre aspas, em besteiras. Eu preciso, de repente, entrar num turbilhão de trabalho para não ter que ficar parando para poder fazer aquela análise. Opa, desculpa, tô pronto, vamos lá. Eu preciso o quê? Compensar, preciso esquecer. Eu preciso simplesmente evitar. Finge que esqueço. Reparem que eu estou falando com vocês, estou batendo na mesma tecla do assunto, para que a gente possa, ao longo desses momentos, lembrar de quando eu fiz isso, de quando realmente passei por uma situação como essa. E será que eu fui consolado? Ou esse consolo foi rápido? Logo depois voltou aquilo que eu sentia. A solidão também pode ser compensada por muito trabalho, atividades, né? Manter a mente ocupada para não pensar no problema. Só que o enfrentamento, gente, é inevitável. Não adianta. Sabe quando você, de repente, foge daquele chefe chato do seu trabalho? Mudei de emprego. Oh, que legal, maravilha. Teu novo emprego. Pessoa igualzinho. Igualzinho. Para você enfrentar. De alguma forma, a vida, o universo é conspirando para que você volte àquele mesmo ponto. E assim o quê? Passe e resolva, de qualquer forma. Isso aqui, interessante, tá? Só vocês como curiosidade, que isso foi comprovado na experiência na Universidade da Virgínia, tá? E de Harvard. Mas o seguinte experimento, quem quiser pode colocar no Google, experimento de 15 minutos, sem fazer nada, tá? Teve 3 partes esse experimento. Os cientistas de Harvard e da Universidade da Virgínia escolheram alguns adolescentes até de 12 a 17 anos para ficarem 15 minutos sem fazer nada. Nada. Não podia conversar, não podia cantarolar, não podia falar, usar nada. Tinha que nem andar. Quieto, sentado, sem fazer o quê? Nada. E aí, alguns até conseguiram e foram entrevistar os meninos. E aí, como é que foi a experiência para vocês? Foi horrível. Foi uma tortura. Me senti como uma tortura. Ficar sem fazer nada foi uma tortura, foi horrível. Tá. Aí eu falei, bom, então foi o seguinte, então vamos, de repente, com adolescente, complicado, né? Vamos tentar o quê? Expandir para adultos. E aí fizeram... desculpa. Primeiro foi o seguinte, como isso foi num laboratório, estenderam essa experiência para a casa de cada adolescente. Vai que, de repente, na casa eles ficam um pouco mais o quê? Né? À vontade. O resultado foi o mesmo resultado. Aí, sim, chamaram de 17 a 70 anos. E pessoas que foram recrutadas em diversos lugares, tanto em igreja quanto em feira. Ou seja, tanto pessoas supostamente espiritualizadas, quanto pessoas o quê? Do dia a dia, no geral. E propuseram o seguinte, antes de começarem o momento, falaram assim, vocês aceitariam levar choque? E falou assim, não, hipótese alguma. Mas se eu te pagasse para você levar choque, você levaria? Não, de jeito nenhum. Que? Tá louco? De jeito nenhum. Ok, tudo bem. Então é o seguinte, vocês vão ficar 15 minutos aqui sem fazer nada, tá? Não podem conversar, usar nada eletrônico, nada disso.
única coisa que vocês poderão fazer é dar choque em si próprios. Tá bom, começou. Não teve ninguém que conseguiu ficar 15 minutos sem dar choque em si próprio. E teve um homem que chegou a apertar o botãozinho de levar choque 190 vezes. Está no site direitinho, tudo relato. E aí perguntaram, e de graça, aí perguntaram, mas por quê? É preferível que algo de ruim aconteça a nada acontecer. O ficar sozinho consigo próprio e se encarar, é mais difícil para eles, é mais torturoso, mais tortura do que levar choque. Isso foi comprovado. Esses daqui que foram, aqui, são esses que foram coletados para experiência. Não, tudo no caso dali. Tá? E aí, no final do experimento, eles até falam que realmente uma das coisas interessantes é a questão da meditação. Que aquele que consegue, né, desenvolver a questão da meditação, ele consegue com tranquilidade ficar esses 15 minutos sem nenhum problema. Isso é tão complicado, gente, porque hoje, principalmente, é difícil nós estarmos com nós mesmos. É difícil nós encararmos nós mesmos. É difícil nós ficarmos um tempo sem fazer nada. Podem reparar, tentem fazer essa experiência em casa. Tentem ficar 15 minutos sem fazer nada. O pensamento vai vagando, vai vagar, com certeza. Mas a tentação de se levantar, de pegar hoje então o celular e tudo, é muito. Nós temos que estar o quê? Em atividade. Isso foi verdade. Então é o seguinte, gente, é importante sim, muitas vezes, momentos de tristeza, quando a gente passa uma decepção, nós nos fortalecermos, sim, como nós falamos anteriormente. É necessário quando eu me sinto destruída, muito ruim, eu de repente começar o quê? Querer por fora melhorar para que este sentimento de fora, eu comece a sentir o quê? Por dentro. Lembra a questão de fora espelhar o que está por dentro. Ou seja, se eu aqui consigo me sentir bela, por que eu não consigo me sentir bela aqui dentro? E aí trocar. Então, sim, é possível que a gente, de repente, espere um pouquinho, vai lavar aquela louça, né? Logo de imediato, deixa lá e tudo acumular. Mas, gente, em algum momento, a louça vai ter que ser lavada. Em algum momento, eu vou ter que enfrentar a situação. Em algum momento eu vou ter que encarar aquela pessoa que eu não gostaria de encarar. Em algum momento eu vou ter que olhar para mim mesmo e dizer, eu estou triste. Mas por que eu estou triste? Por quê? E o que está fazendo com que eu ainda mais alimente esta tristeza? Né? E a preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe. E é preciso respeitá-la. Pronto. Então, com certeza. Mas esse personagem aqui é tal, né? Bom, então vamos lá, gente. E aí Roden fala pra gente o seguinte: é preciso descobrir e encarar a bela tristeza espiritual para não se iludir nas horrorosas alegrias da vida material. O que vem a ser isso? Dever. Quem aqui já pegou no Evangelho a passagem que fala sobre o dever? O dever não é o dever das profissões, é o dever moral. Em que muitas vezes nós machucamos o nosso ego, ferimos o nosso ego, mas fazemos aquilo que é certo, que é preciso. Você muitas vezes passa por situações em que, caramba, vai ser difícil eu ter que dizer não para o meu filho, mas eu vou ter que dizer não para ele. Eu sei que vai estar doendo aqui dentro, mas é preciso dizer não para ele. Para si mesmo. Em que você está querendo, de repente, o quê? Ir atrás daquilo, mas aquilo vai te trazer tristeza. Não, você não vai. Você fica aqui. Quantas vezes temos que abdicar do que seria o glamour do mundo com uma causa maior? Muitas vezes abdicar de uma alegria ou de uma diversão para socorrer alguém que precisa naquele momento de ajuda. Ou simplesmente você ter que cuidar de alguém quando todo mundo que, não, vambora, vamos sair, deixa isso aí, vambora. Ou quando você está no seu mestrado, no seu doutorado, e tem que fechar, tem que estudar, tem que fazer sua dissertação, tem que fazer sua tese, e fica durante o quê? Finais de semana direto ali trancado, o mundo acontecendo lá fora, e todo mundo, que é isso? Para com isso. Adolescente, então, vestibular, tendo que estudar por algo maior. Mas o que acontece?
Por dentro a gente sabe que está fazendo a coisa certa. Mas o ego está lá o quê? Está doendo, está espizinhando. Essa é a tristeza bela. Essa é a tristeza bonita. Porque a tristeza aqui é fora. Mas por dentro eu tenho a certeza que eu estou no caminho certo. Estou fazendo o que é certo. Ao longo dessas 3 semanas, estava com a minha mãe, eu estava assim, primeira pessoa que veio na minha mente: caramba, eu estou de férias e não poder fazer nada. Tem meu trabalho no Seja, eu não vou poder ir para o Seja de jeito nenhum. Eu tenho que ficar aqui. E cobrança, pessoal, vambora sair. Nada. E namorado cobrando: vambora sair, eu não posso. Com a minha mãe, não tem ninguém para deixar com a minha mãe, eu vou ficar com a minha mãe. E o tempo, entre aspas, passando. Caramba, férias agora somente em dezembro. Sim, mas está fazendo a coisa certa. Dói. Quando Irmã Dulce ficou sozinha no convento, porque ela foi, digamos assim, excluída das demais, porque a Madre Superiora mandou, porque não concordava com a ajuda que ela fazia para os pobres. Ela: eu aceito a penitência. Doía, sozinha, tendo cuidado daquele convento. Mas ela sabia que estava no caminho certo. Quando Paulo de Tarso também foi escorraçado, foi tudo, doeu. Ver os amigos, a família dele, que antes o quê? Que recebia com tanta alegria, com tanta felicidade, assim, enxotá-lo, expulsá-lo. Doeu, mas ele sabia que estava no caminho certo. Esta é a bela tristeza. Essa é a bela tristeza. E essa tristeza de fora, ela não é maior que a alegria que se encontra dentro. Porque quem está no caminho da verdade, quem está no caminho certo, a sua consciência tranquila. É tranquila. Exatamente. Porque a gente tem que ter uma diferença entre tristeza e depressão. Tristeza, todos nós vamos sentir, porque no mínimo eu preciso saber a tristeza para conhecer o quê? Alegria, no mínimo. E como o meu ego tem que ser moldado, tem que ser o quê? Muitas vezes pisinhado, sim, para ele aprender. E é como se eu fosse uma massa de argila que vai sendo o quê? Moldada e vai doendo para eu conseguir me formar realmente quando eu devo ser. Eu vou sentir tristeza. Mas eu não posso viver a tristeza. Essa é a diferença. A tristeza tem que estar o quê? Aqui. Mas dentro, serena. Então, que paz desejamos? A do mundo material ou a do espírito? Para que alcancemos a princípio essa paz interior, é necessário renúncia, disciplina. E isso reflete uma aparente tristeza exterior. Conquistada a alegria interna, a alegria externa tem outro sabor. E trouxe para vocês um exemplo dessa mulher, Ivone Pereira do Amaral. Eu li uma história sobre ela que eu fiquei assim, fascinada. Ela, na sua encarnação, última encarnação, ela veio com uma mediunidade realmente assim, fantástica, e veio uma missão de trabalhar justamente em cima da doutrina espírita, divulgação da doutrina espírita. E ela veio amparada pelos grandes espíritos, inclusive o Dr. Bezerra de Menezes. Só que ela era mulher. Na outra encarnação, ela havia abandonado a família, o marido e a filha haviam morrido por causa desse abandono. Então, ela se arrependeu, é claro, e ela reencarna justamente para poder aprender com amor, a disciplina, a renúncia, a servir a Deus. Então ela veio nessa encarnação determinado: você não vai se envolver com pessoa nenhuma, você não vai ter nenhum casamento, uma família, nada disso. A sua vida está dedicada para a questão mediúnica e o espiritismo. Ok, aceitou, maravilha. Só que o grande amor da vida dela reencarnou. Reencarna. Ela sabia que ele iria reencarnar, que era o marido dela, outra encarnação, que ela era apaixonada por ele. E ela se arrependeu, tudo direitinho. Foi avisada. E ela falou assim: não, eu não vou só querer saber. Só que ela não sabia quem ele seria, mas se ele iria reencarnar.
ela começa a corresponder com um jovem de um outro país a respeito da doutrina espírita, inclusive a questão do Esperanto. E trocam cartas, o cara cada vez mais apaixonado, fala assim, estou indo para o Brasil para te conhecer. Ela, não venha para o Brasil. Em hipótese, eu não venha para o Brasil, não venha para o Brasil, não venha para o Brasil. Eu falei assim, vou para o Brasil, não vou, não vai. E ela foi alertada. Saiba o que você vai escolher. Ele foi até a casa dela. Ela estava lá. Ela o viu. O coração dela o quê? Acelerou totalmente. Mas ela pediu para dizer que ela não estava, que ela havia viajado. Ele foi embora. Os dois nunca mais, nessa existência, se encontraram. Ele desencarnou cedo, porque ele havia cometido suicídio, né, na outra vida. Então, ele desencarnou cedo. E quando ela desencarnou, ela encontrou com ele. E aí, Divaldo conta que uma palestra, ele estava lá, né, e viu Ivone Pereira Amaral, já desencarnada, ao lado dele, também desencarnado, os dois juntos de mãos dadas. Na outra. E aqui desencarnou cedo. Ou seja, não doeu, gente. Mas qual era o caminho dela? Qual era a missão dela? Qual era o dever dela? E ela não foi recompensada? Busque o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Deixar para trás, então, velhas crenças. Morrer o homem velho. Para quê? Para ressignificar o sentido da tristeza. E assim nascer o homem novo. Quando eu começar a entender que sentir essa tristeza daqui de fora não é ruim, tem um significado. E quando eu consigo entender esse significado, essa tristeza, simplesmente o quê? Ela dilui porque ela é compensada pela alegria que existe dentro de mim. Eu mato este homem velho que está em mim e deixo surgir o quê? O homem novo. Reencarnar é ressignificar os nossos aprendizados. Quando crianças, né, o papai e a mamãe ensinaram pra gente que víamos uma sementinha. Adultos, aprendemos de uma outra maneira, ou seja, o nosso aprendizado, ele vai sendo modificado. O que antes, de repente, para nós era certo, hoje vinha a ser o quê? Errado. Se antigamente achávamos que não tem nenhum problema subornar um guarda de trânsito, nem todo mundo faz, e hoje tenho a consciência que isso não é legal, eu ressignifiquei aquela ação e eu aprendi. E quando eu ressignifico, eu mato a crença antiga para deixar vir a crença nova. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão o quê? Consolados. Com certeza. E interessante que o que o ego pede e o que o espírito pede. Então, quando eu falo que vejo que esta aflição ela está aqui fora, mas o consolo, ele está o quê? Aqui dentro. Jesus não promete para a gente o consolo do mundo. Jesus não promete para a gente a compreensão das pessoas. Jesus não promete para a gente uma vida tranquila de mar de rosas. Jesus não promete que nós tenhamos tudo o que nós desejamos materialmente falando. Não, o que Ele promete para a gente é termos o quê? Aqui dentro. E sabe como é barato de tudo? Que quando eu aprendo a verdadeira felicidade aqui dentro, eu consigo melhor viver a alegria aqui fora. Porque quando eu for, de repente, para aquele jantar de amigos, eu estou sabedora que eu estou indo lá não para fugir de um problema meu ou de uma tristeza minha. Eu estou indo realmente para curtir aquele momento, porque dentro de mim está o quê? Em paz. Eu começo a enxergar o mundo de uma outra maneira. Eu começo a viver as coisas do mundo sem sofrer por isso. Porque se eu não estiver aqui nesse momento, não tem problema, porque o que eu tenho aqui dentro, ninguém me tira. E quando eu vivo aqui, eu sei o porquê de estar vivendo. E não simplesmente camuflando. Esse é o grande consolo. E aí, alegria é diferente de felicidade. Eu posso ter vários momentos alegres, mas nem por isso ser feliz. Assim como tristeza é diferente de depressão. Eu posso me sentir triste, mas não significa que eu esteja deprimida. Eu posso ter felicidade, mas sentir tristeza.
como eu posso estar em depressão e sentir o quê? Alegria. Eu tenho que saber. E se eu sei que felicidade é a paz que Jesus nos prometeu, e a depressão é a aflição, esta frase para mim passa a ter um outro significado. Bem-aventurados os aflitos, depressão do mundo, porque serão o quê? Consolados, a paz do Espírito. E aí, o dizer dele, quando ele fala, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, para que a minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria, e ninguém mais tire de vós a vossa alegria. Se eu ler agora, deixo-vos a paz, o que vem a ser a paz? É a felicidade. Mas espera aí, Cristo, ele chamou Joãozinho, chamou Carlos, chamou Rodrigo? Jesus Cristo, Yeshua Christus, eu sou o Cristo. Ele foi um avatar. Ele não falou pela sua individualidade apenas. Ele falou pela chama crística que existe em cada um de nós. Então, quando ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz é a paz do Cristo. A paz do Cristo que existe dentro de nós. E quando eu desperto esse Cristo que há em mim, o mundo que está aqui fora não mais me ilude. Eu vivo a minha plenitude. Eu vivo realmente quem eu sou. Por isso, o que ele traz para a gente é a paz crística, que é a felicidade. Para que minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria. Para que a alegria nossa do mundo, a alegria do ego, tenha um valor verdadeiro e não um valor falso, e não um valor de ilusão. Para que eu possa viver plenamente a alegria do mundo, eu preciso primeiro viver a minha alegria crística, a minha alegria interior. E ninguém mais tire de vós a vossa alegria. E aí sim, aquela que está em cada um de nós, ninguém poderá tirar. Porque mesmo que o mundo tire tudo nosso daqui, aqui dentro não vai. Assim como está na passagem da Bíblia, né? Deus me deu, Deus me tira, e Ele irá me dar novamente. É o ciclo. É o que vai, porque isso aqui, é transformação, mas o que está aqui dentro é sereno. Mas onde estão os consolados? Onde estão as pessoas que conseguiram esse consolo? Eles não precisam de externar o que conquistaram. Quando eu preciso fazer muita propaganda daquilo que eu faço, daquilo que eu sinto, como eu estou feliz, como eu estou bem, é porque eu preciso que o mundo me reconheça, porque eu não consigo me reconhecer. Eu preciso aqui fora, aquilo que não consigo fazer, aqui dentro. Por isso, quem muito externa, quem muito posta, me desculpa, precisa da curtida, precisa do aplauso, porque não descobriu o que está ainda dentro de si. Mas eu descubro o que está dentro de mim. Aquilo que eu postar será verdadeiro. Se tiver curtido ou não tiver curtida, tanto faz, porque a minha alegria foi vivida plenamente. Eu não preciso que o outro me diga que isso é bacana para saber que isso é bacana. Os grandes mártires, os grandes consolados, aqueles que andam no caminho reto, não viram notícias de jornal, não viram manchete na JTV, porque não precisam disso. Não postam. E muitos deles até vivem o glamour da mídia, mas não mostram aquilo que fazem. E um grande exemplo nós temos, e isso foi real, né? Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele era um cara glamuroso, dos seus iates, dos seus jet skis, das suas namoradas belas, do dinheiro da Fórmula 1, mas ele tinha por trás um projeto social lindo, 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 mas não falava. Ele não divulgava, ele não queria que isso fosse externado, porque esse é o trabalho dele. Não queria confundir.
Ele não precisava do aplauso para aquilo ali. E por causa disso é dito que, por esse trabalho dele, por esse merecimento, ele foi retirado do carro antes da batida. Por merecimento. Por ele ter essa obra. E muitos agradecerem a ele por essa obra, mas o quê? Em silêncio. Não precisava doar alguma coisa e chamar a imprensa para dizer que está doando. Não precisava, de repente, passar uma dificuldade e ter que machucar o seu ego para dizer, ei, estou sofrendo aqui, mas está bem. Não precisa. Por isso eles são o quê? Anônimos. Não viram notícia. Não precisam do aplauso do mundo para mostrar aquilo, saber aquilo que já sabe que dentro de quê? De si. E assim, nós seremos consolados. Por isso que no Evangelho, quando disse, é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Se você é rico diante de Deus, a sua fortuna é eterna. Mas se formos ricos apenas perante o mundo, isso acaba rapidinho. Entenderam? Alguma pergunta? Alguma? Tranquilo? Então vamos encerrar nosso horário certinho. Consegui fechar no horário certo. Senhor Jesus, agradecemos imensamente por este momento. Agradecemos esta oportunidade, agradecemos a Tua paz. Agradecemos o esclarecimento. E rogamos a Ti, Senhor, ajude-nos a estarmos sempre no caminho certo, no caminho reto, para que a alegria que sintamos seja a Sua alegria, para que a tristeza que viemos a sentir seja do ego, e assim ele possa ser domado, ele possa ser tranquilizado e unido em harmonia com o nosso self. Auxilie-nos, Senhor, ao longo dessa jornada, pois ela não é fácil, é complicada, Tu bem sabes, por isso Tu viestes aqui para nos ajudar, para nos aconselhar, que nós consigamos morrer a cada dia e a cada dia deixar nascer um homem novo. Que nossas crenças possam ser transformadas, não enraizadas, para que não sejamos apenas de um único tempo, mas de todos os tempos. Abençoe todos nós, até essa casa, aqui estão, e que aqui possamos estar mais uma vez em Teu nome, semana que vem, para darmos sequência aos nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, amores, beijos para vocês e até um dia a gente aí, né, se esbarrando. Vai estar, pode deixar, pode estar. Beijo, beijo.